Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Jack Carter sempre acreditou saber a verdade sobre seu pai. Desde pequeno, sua mãe Emily repetia incessantemente a mesma história. Seu pai havia morrido em um acidente de carro quando ele tinha apenas 2 anos. Suas lembranças desse pai que nunca conheceu eram vagas, quase inexistentes. Tudo o que lhe restava eram algumas fotografias desbotadas e histórias inacabadas. Naquela noite, porém, tudo estava prestes a mudar. Jack estava sozinho no sótão, um cômodo que geralmente evitava. As caixas de papelão empilhadas até o teto rangiam sob suas mãos enquanto ele procurava brinquedos antigos ou lembranças. Foi então que ele se deparou com um caderno de couro gasto, quase esquecido. Suas mãos tremeram ao abrir a capa. Lá dentro, uma frase estava escrita com letras desajeitadas, mas impactantes. Se você está lendo isto, significa que está pronto para saber a verdade. Seu pai não está morto. Jack prendeu a respiração. Seus olhos percorreram a frase, incrédulos. Seu pai vivo? Como isso era possível? Por que sua mãe nunca lhe contará nada? Quem havia escrito aquelas palavras? Um arrepio percorreu sua espinha. O sótão, antes familiar e empoeirado, de repente parecia repleto de segredos e mistérios. Nesse caderno, Jack descobriria não apenas a verdade sobre seu pai, mas também uma herança oculta, alianças esquecidas e perigos que jamais poderia ter imaginado. E no fundo, Jack sabia que a partir daquele momento nada seria como antes. Sua vida estava prestes a mudar drasticamente, e a busca por seu pai revelaria verdades mais sombrias e poderosas do que ele jamais poderia ter imaginado. Jack Carter não esperava encontrar nada importante naquela noite. O sótão da casa de sua família em Boston era há muito tempo um lugar proibido, repleto de caixas empoeiradas e pertences antigos esquecidos. Mas uma mistura de tédio e curiosidade o impeliu a subir as escadas rangentes. Ele passou a mão por uma pilha de caixas de papelão velhas. Cada caixa continha lembranças de sua infância, brinquedos quebrados, bichos de pelúcia desbotados, fotografias amareladas, mas nenhuma pista sobre seu pai. Até que avistou um caderno encadernado em couro, meio escondido atrás de uma pilha de capas antigas. A capa estava gasta, o couro rachado, como se o próprio tempo tivesse tentado apagá-lo. Tremendo levemente, Jack abriu o envelope. Ele não esperava nada, e no entanto leu estas palavras. Se você está lendo isto, significa que está pronto para saber a verdade. Seu pai não está morto. O coração de Jack batia forte. Seus olhos percorriam a frase repetidamente, sem conseguir compreendê-la. Não era possível. Sua mãe lhe dissera que seu pai estava morto. Tudo o que ele sabia sobre ele era o vazio, uma ausência. No entanto, aquelas palavras pareciam ressoar com um poder estranho. Ele procurou por mais pistas e encontrou cartas, fotos antigas e documentos cuidadosamente escondidos no caderno. Cada página parecia sussurrar segredos para ele, revelando fragmentos de uma vida que ele nunca conhecera. Mas não foi apenas surpresa ou curiosidade que o atingiu. Foi um sentimento mais profundo, uma mistura de medo, excitação e dúvida. Se seu pai estivesse realmente vivo, por que sua mãe havia mentido? Por que aquele caderno estava escondido ali, nas sombras do sótão? Jack sentiu que sua vida havia mudado para sempre. Naquela única noite, ele não fazia ideia de que havia dado o primeiro passo em direção a uma verdade que mudaria tudo, sua família, seu passado e até mesmo seu futuro. Na manhã seguinte, Jack não conseguia se concentrar. As palavras no caderno não paravam de girar em sua mente. Seu pai não está morto. Cada momento passado na escola, cada conversa com seus amigos, parecia vazio. Ele precisava de respostas. Na hora do almoço, ele voltou para casa determinado a explorar o caderno mais a fundo. Dessa vez, percebeu detalhes que não tinha notado no dia anterior. Endereços, datas e nomes que pareciam insignificantes, mas que juntos formavam um mapa para algo maior. Uma das cartas mencionava uma cidade próxima, Hartford, onde um certo Samuel Carter, seu pai, tinha sido visto pela última vez. Jack sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que um nome concreto aparecia, o primeiro vestígio real da pessoa que ele sempre acreditara estar morta. Mas também havia um aviso. Tenha cuidado. Tudo o que você descobrir pode colocá-lo em perigo. Não confie em ninguém. Aquelas palavras foram como uma lâmina de gelo em suas costas. Jack sabia que sua jornada não seria fácil. Mesmo assim, ele não conseguia ficar parado. Ele precisava saber. Precisava entender a verdade sobre seu pai. Naquela tarde, Jack decidiu começar sua pesquisa online.
Ele se deparou com artigos antigos sobre um rico empresário chamado Samuel Carter, que havia desaparecido misteriosamente alguns anos antes. As fotos mostravam um homem elegante e sorridente com uma presença imponente. Jack notou algo estranho. Em todas as fotos havia um símbolo sutil, um motivo em forma de chave, gravado em um relógio ou joia que Samuel usava. Jack percebeu que esse símbolo também aparecia no caderno encontrado no sótão. Era como um sinal, uma pista que seu pai havia deixado, talvez para ele. Ao cair da noite, Jack sentiu uma nova determinação tomar conta dele. Não havia volta. O mistério de seu pai vivo havia se tornado sua missão. Mas ele ainda não sabia que algumas das verdades que estava prestes a desvendar eram mais sombrias e perigosas do que jamais poderia ter imaginado. O fim de semana chegou e Jack sabia que não podia esperar mais. Com a mochila cheia de roupas, o celular e o caderno que encontrara no sótão, pegou o ônibus para Hartford, determinado a seguir os passos do pai. Cada quilômetro percorrido o aproximava da verdade, mas também do desconhecido. Ao chegar, a cidade parecia normal, pacífica, mas Jack imediatamente percebeu uma tensão no ar. As ruas de paralelepípedos e os prédios antigos poderiam estar escondendo mais segredos do que aparentavam. Ele decidiu começar sua busca pelo endereço mais recente encontrado no caderno, um prédio pequeno e discreto no centro da cidade. Ele bateu na porta do número indicado, mas ninguém atendeu. Ao inspecionar a caixa de correio, Jack notou um envelope com seu nome escrito em uma caligrafia que não reconheceu. Tremendo, ele abriu a carta. Se você quer saber a verdade, venha esta noite para Café do Porto perto da Ponte Antiga. Sem dizer uma palavra a ninguém, Jack sentiu uma mistura de medo e excitação. Seria uma armadilha? Ou uma mensagem do próprio pai? Ele sabia que não tinha escolha. A curiosidade e a necessidade urgente de saber a verdade superaram a cautela. A noite caiu rapidamente. Jack entrou no café, um lugar aconchegante com iluminação tênue e paredes forradas de livros antigos. No fundo do salão, um homem o esperava, vestido com um casaco escuro. Quando seus olhares se cruzaram, Jack sentiu uma estranha familiaridade, como se algo dentro dele reconhecesse imediatamente aquela presença. Você deve ser Jack, disse o homem com uma voz grave, mas calma. Não posso lhe dizer muita coisa aqui. Mas seu pai, Samuel Carter, ele está vivo e está esperando por você. Mas você precisa entender uma coisa, o que você está procurando não é isento de perigo. Jack sentiu seu coração bater mais rápido do que nunca. As palavras do homem ecoavam as frases do caderno. Tudo o que ele pensava saber sobre sua vida tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Seu pai estava vivo, e agora Jack estava prestes a descobrir um mundo que jamais poderia ter imaginado. O homem entregou-lhe uma chave de metal gravada com o mesmo símbolo que Jack tinha visto nas fotos e no caderno. Isto é para você. Guarde em segurança. Abrirá as portas que você precisa atravessar para encontrar seu pai. Jack pegou a chave, com o peso da responsabilidade e do desconhecido sobre seus ombros. Essa jornada estava apenas começando, e ele sabia que não havia volta. Na manhã seguinte, Jack não conseguia parar de pensar na chave e no homem misterioso do café. Cada detalhe do dia anterior parecia irreal, como algo saído de um sonho. No entanto, a chave em seu bolso era muito real, fria e pesada, uma lembrança tangível da verdade que o aguardava. Determinado a descobrir mais, Jack retornou ao endereço mencionado no caderno. O prédio parecia comum à primeira vista, mas ao inserir a chave em uma pequena fechadura escondida atrás de uma placa de metal, uma porta secreta se abriu. Atrás dela havia uma escada em espiral que levava a um escritório escondido. Lá dentro, pilhas de documentos, fotos antigas e diários pessoais revelaram um passado que Jack jamais poderia ter imaginado. Seu pai, Samuel Carter, não era apenas um empresário desaparecido, ele estava envolvido em negócios secretos, protegendo segredos poderosos que poderiam mudar a vida de muitas pessoas. Uma carta sobre a mesa chamou a atenção de Jack. Estava escrita com a letra de seu pai. Se você está lendo isto, meu filho, saiba que eu tive que desaparecer para protegê-lo. Existem forças que querem controlar nossa família, e você precisa ter cuidado. Se quiser me encontrar, siga as pistas e não confie em ninguém, exceto naqueles que portarem o símbolo da chave. Jack sentiu um medo arrepiante percorrer seu corpo. Quem eram essas forças? Por que queriam controlá-lo ou prejudicá-lo? E por que seu pai fora forçado a desaparecer? Enquanto examinava uma fotografia antiga do pai com um grupo de homens desconhecidos, um envelope escondido debaixo da mesa chamou sua atenção. Dentro havia um pequeno caderno com uma lista de locais de encontros secretos e lugares onde seu pai havia deixado pistas.
O último local listado era uma antiga vila abandonada nos arredores da cidade. Jack percebeu então que a verdadeira jornada estava apenas começando. A verdade sobre seu pai, sua família e os perigos que o cercavam logo seria revelada. E não havia como voltar atrás. O coração de Jack batia forte enquanto ele se aproximava da antiga casa descrita no caderno. As paredes em ruínas, as janelas quebradas e o mato alto davam ao lugar uma aparência sinistra. No entanto, ele sabia que por trás dessa fachada estavam as respostas que sempre almejara. Ele entrou cautelosamente por uma porta entreaberta. O ar estava pesado e empoeirado, impregnado com o cheiro de madeira mofada e segredos esquecidos. Cada passo fazia o assoalho ranger, e Jack sentia-se observado, como se alguém ou algo estivesse seguindo cada movimento seu. Explorando a casa, ele descobriu uma série de cômodos repletos de móveis antigos cobertos por lençóis e teias de aranha. Mas não foi a bagunça que lhe chamou a atenção. Foi uma porta reforçada no final do corredor, trancada e com o símbolo da chave que Jack receberá no café. Tremendo, ele inseriu a chave na fechadura. Com um clique seco, a porta se abriu, revelando uma sala secreta repleta de arquivos, fotos e mapas anotados. Cada documento contava uma parte do passado de seu pai, seu papel em negócios poderosos, os inimigos que fizera e, acima de tudo, as medidas que tomara para proteger Jack e sua mãe. De repente, um ruído atrás dele o fez pular. Uma figura mascarada emergiu das sombras. Jack deu um passo para trás, respirando com dificuldade. Você não deveria ter vindo aqui, murmurou a voz gélida. Antes que Jack pudesse reagir, o estranho fez um movimento rápido e um objeto metálico roçou seu ombro. O medo dominou, mas ele sabia que não podia fugir agora. Era apenas um aviso, mas um aviso que lhe mostrava que as forças em jogo eram reais e perigosas. Num ato desesperado, Jack correu em direção aos documentos e agarrou um caderno que seu pai havia deixado cuidadosamente para trás. Seu coração disparou. Aquele caderno continha pistas cruciais, e possuir essas informações poderia significar a diferença entre sua vida e o perigo. Jack saiu da casa a toda velocidade, sentindo que cada passo o aproximava da verdade, mas também de um perigo que ele ainda não estava preparado para enfrentar. Ele sabia de uma coisa com certeza: encontrar seu pai seria muito mais complicado do que imaginara, e cada escolha que fizesse dali em diante seria crucial. Na manhã seguinte, Jack sentiu o peso da vila abandonada e do intruso que encontrara no dia anterior sobre seus ombros. Ele sabia que seus próximos passos não podiam mais ser improvisados. Precisava de ajuda, mas em quem poderia confiar no mundo onde cada rosto podia esconder um inimigo? Enquanto caminhava pelas ruas de Hartford, seu olhar recaiu sobre um pequeno e tranquilo café que nunca havia notado antes. Algo na atmosfera o atraiu. Ele entrou e notou um jovem sentado sozinho a uma mesa, olhando-o atentamente. O símbolo da chave, gravado em uma pulseira que ele usava, era visível em seu pulso. Jack aproximou-se com cautela. Eu sei por que você está aqui, disse o jovem em voz calma. Meu nome é Ethan. Seu pai e eu trabalhávamos juntos. Se você quiser encontrá-lo, vai precisar de mim. Jack sentia uma mistura de desconfiança e esperança. As pistas estavam se encaixando. Se Ethan realmente conhecesse seu pai, ele poderia ser a chave crucial para entender a verdade e evitar o perigo. Ethan o convidou para se sentar e mostrou-lhe um mapa com locais estratégicos, contatos e áreas a evitar. Seu pai deixou pistas por toda parte, Ethan explicou. Mas algumas pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa para evitar que elas caiam em mãos erradas. Jack percebeu que cada decisão seria crucial. Com Ethan ao seu lado, ele poderia se mover mais rápido, mas a ameaça estava mais perto do que ele imaginava. Juntos, eles planejaram o próximo passo: viajar até uma antiga fábrica nos arredores da cidade, um lugar onde seu pai havia deixado uma mensagem importante. Ao saírem do café, Jack sentiu um lampejo de esperança pela primeira vez em muito tempo. Ele não estava mais sozinho, mas sabia que cada passo em direção à verdade também o aproximava do perigo, e que as forças que haviam forçado seu pai a desaparecer ainda estavam à espreita. Jack e Ethan caminharam em silêncio em direção à antiga fábrica nos arredores de Hartford. O imponente edifício, abandonado há anos, parecia quase engolir o crepúsculo. Janelas quebradas deixavam entrar raios de sol que deslizavam pelo concreto rachado, criando uma atmosfera ao mesmo tempo inquietante e misteriosa. Foi aqui que seu pai deixou a primeira pista importante. Ethan murmurou algo, enquanto verificava se nenhum carro suspeito os estava seguindo. Mas fiquem atentos. Algumas pessoas sabem que estamos chegando. Jack sentiu o coração acelerar. Tudo o que aprenderá até então o preparara para aquele momento.
mas sabia que nada poderia realmente prepará-lo para o que estava prestes a descobrir. Lá dentro reinavam a poeira e o silêncio. Cada passo ecoava no vasto salão vazio. Ethan apontou para uma escrivaninha velha e tombada, coberta de teias de aranha. Jack se aproximou e viu uma pequena caixa de metal escondida sob os destroços. Gravado na tampa estava o símbolo de uma chave, exatamente como a que seu pai lhe deixará. Jack inseriu a chave. O cofre abriu com um clique seco. Dentro havia uma pasta grossa e um pequeno dispositivo eletrônico, um gravador de áudio. Jack apertou o botão de reprodução. A voz de seu pai, clara e firme apesar dos anos, ecoou pela fábrica vazia. Se você está ouvindo isso, Jack, saiba que está no caminho certo. Cada pista que encontrar o aproximará de mim. Mas tenha cuidado, alguns segredos são perigosos. Não confie em ninguém além de Ethan. Você terá que ser corajoso e rápido. De repente, um clangor metálico ecoou atrás deles. Figuras emergiram das sombras. Homens de terno, claramente enviados para recuperar o arquivo, correram em direção a eles. Jack sentiu a adrenalina subir. Ele agarrou o arquivo e correu com Ethan, desviando de golpes e obstáculos. A perseguição pela fábrica foi rápida e perigosa. Jack e Ethan finalmente escaparam por uma porta dos fundos, ofegantes, mas ilesos. Os agressores desapareceram na escuridão, mas a mensagem era clara. A busca de Jack não seria fácil, e cada pista encontrada traria novos perigos. Isto é apenas o começo, Ethan murmurou, recuperando o fôlego. E agora sabemos que aqueles que querem controlar seu pai estão dispostos a fazer qualquer coisa para impedi-lo. Jack apertou o arquivo contra o peito. Pela primeira vez, ele entendeu que encontrar o pai não seria apenas uma questão de descoberta, mas também de sobrevivência. E sabia que precisava estar preparado para tudo. Após escaparem da fábrica, Jack e Ethan refugiaram-se num pequeno apartamento que Ethan conhecia, longe de olhares curiosos. Jack abriu a pasta que seu pai lhe deixará. Lá dentro, fotos, cartas e documentos pareciam traçar parte da vida secreta de Samuel Carter, mas uma folha em particular chamou a atenção de Jack. Era uma planta detalhada de uma antiga casa senhorial nos arredores da cidade, com anotações e uma legenda marcada em vários lugares. No verso, uma anotação manuscrita dizia: "O verdadeiro legado da nossa família está aqui. As respostas que você procura, Jack, estão mais perto do que você imagina. Mas alguns segredos devem permanecer ocultos, até que chegue a hora certa." Jack sentiu um aperto no estômago. A ideia de que seu pai tivesse deixado um legado secreto era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Ethan, observando seu rosto, colocou a mão em seu ombro. "Temos que ir esta noite", ele disse. "Se seu pai deixou pistas lá, não temos tempo a perder. Mas prepare-se, Jack, o que você descobrir poderá mudar tudo o que você pensava saber sobre ele." A mansão erguia-se no alto de uma colina, rodeada por árvores antigas e retorcidas e névoa. Cada passo em direção à entrada era acompanhado por uma mistura de medo e expectativa. A grande porta de madeira maciça estava trancada, mas Jack pegou a chave que seu pai lhe dera. Com um estalo ressonante, a porta se abriu, revelando um salão imponente, empoeirado, mas majestoso. Lá dentro, uma sala secreta atrás de uma estante se abriu automaticamente quando colocaram a chave em um pequeno pedestal. Ali, Jack descobriu algo que o deixou sem palavras, uma série de cartas e diários que narravam não apenas a vida de seu pai, mas também o papel que ele desempenhou na proteção de Jack e sua mãe contra uma perigosa rede de inimigos. Entre os documentos, Jack encontrou uma carta endereçada diretamente a ele. "Meu filho, se você está lendo isto, significa que está pronto. A verdade que você busca é mais sombria e complexa do que imagina. Mas saiba de uma coisa, eu sempre te amei, e tudo o que fiz foi para te proteger. Siga as pistas e um dia estaremos juntos novamente." As palavras de seu pai ressoaram profundamente dentro dele. Jack compreendeu que cada pista encontrada, cada perigo enfrentado, o aproximava não apenas da verdade sobre seu pai, mas também de sua própria identidade. Mas ele sabia que estava longe de estar fora de perigo. Aqueles que caçavam Samuel Carter jamais desistiriam facilmente. "Precisamos continuar", atenciosamente Ethan. "Isto é apenas o começo, Jack. E o que descobrirmos a seguir poderá mudar todo o jogo." Jack apertou a pasta contra o peito. O medo estava presente, mas agora acompanhado de uma determinação feroz. Ele encontraria seu pai, custasse o que custasse. Após a descoberta na mansão, Jack e Ethan começaram imediatamente a analisar os diários e cartas deixados por Samuel Carter. Entre as anotações enigmáticas, um nome se repetia: Victor Langley. Jack nunca tinha ouvido esse nome antes, mas Ethan franziu a testa ao vê-lo. Victor Langley,
Ele é uma pessoa perigosa, Ethan murmura. Seu pai o confrontou anos atrás. Ele orquestrou o desaparecimento de Samuel. E agora ele sabe que estamos procurando por seu pai. Ele fará de tudo para nos impedir. Jack sentiu um arrepio percorrer seu corpo. As forças que ele enfrentava não eram apenas poderosas, eram pessoais. Victor Langley não era apenas um inimigo. Era um homem que transformará a vida de sua família em um pesadelo. Durante várias horas, eles decifraram as pistas na mansão. Uma série de símbolos e números os levou a uma antiga biblioteca na cidade, onde Samuel havia escondido documentos essenciais para sua segurança e a de Jack. Mas ao chegarem à biblioteca, descobriram algo perturbador. A porta havia sido arrombada. Papéis estavam espalhados pelo chão e uma mensagem estava escrita em letras vermelhas na parede. Se você quer ver o filho de Carter vivo, pare de procurar. Jack sentiu o medo crescer, mas sabia que não podia recuar. A adrenalina e a raiva tomaram conta dele. Essas ameaças só fortaleceriam sua determinação em encontrar o pai e descobrir a verdade. Enquanto vasculhavam a biblioteca, encontraram um compartimento secreto atrás de uma estante. Lá dentro, outro caderno de Samuel Carter detalhava suas estratégias para proteger a família e revelava que Victor Langley não era apenas um inimigo profissional. Ele tinha uma ligação pessoal com o passado da família Carter, um segredo que Jack jamais imaginaria. Ele sabe tudo sobre você, Jack, Ethan virou as costas. E ele está esperando o momento perfeito para atacar. Mas agora temos as informações necessárias para nos anteciparmos a ele. Jack apertou o caderno contra o peito resoluto. A verdade sobre seu pai estava se aproximando, mas a sombra de Victor Langley pairava sobre cada passo deles. E nesse jogo perigoso, cada erro poderia ser fatal. Jack e Ethan passaram dias seguindo as pistas deixadas por Samuel Carter. Cada passo os aproximava da verdade, mas também do perigo iminente representado por Victor Langley. A pista final os levou a uma fábrica abandonada, isolada nos arredores de Hartford. Foi lá que Victor fora visto pela última vez, segundo as anotações de seu pai. Ao entrar na fábrica, Jack sentiu uma tensão quase palpável. Sombras dançavam nas paredes e cada som ecoava como um aviso. De repente, uma figura imponente emergiu da escuridão, o próprio Victor Langley. Então, o filho de Carter finalmente chegou, disse Victor com voz gélida e um sorriso cruel no rosto. Eu estava me perguntando quanto tempo você levaria para seguir as pistas do seu pai. Jack cerrou os punhos, mas sabia que precisava manter a calma. Ethan lhe deu um sinal discreto. Mantenha o foco. Por que você fez meu pai desaparecer? Perguntou Jack com a voz trêmula, mas firme. Victor zombou. Seu pai, Samuel Carter, ousou desafiar meus planos. Ele descobriu segredos que eu não queria que fossem revelados. Então eu tive que neutralizá-lo. Mas você, Jack, você é um problema que eu resolverei rapidamente. Antes que Victor pudesse agir, Ethan fez um movimento rápido, distraindo o inimigo tempo suficiente para que Jack notasse uma pequena caixa de metal ao lado de Victor. Era a peça final do quebra-cabeça deixada por seu pai. Tremendo, Jack a abriu e encontrou um pendrive e uma carta. Meu filho, se você está lendo isto, saiba que Victor Langley foi quem tentou nos destruir. A verdade é mais sombria do que você pode imaginar, mas você tem a coragem de enfrentar esse perigo. Tudo o que eu fiz para te proteger. Agora cabe a você terminar o que eu comecei. Jack sentiu uma mistura de medo e determinação. Pela primeira vez, ele entendeu que seu pai não só estava vivo, como também havia orquestrado cada pista para prepará-lo para aquele momento preciso. Confrontar Langley e retomar o controle de seu destino. Com Ethan ao seu lado, Jack encarou Victor, pronto para lutar por sua família e pela verdade. Cada movimento, cada decisão era crucial. E naquele momento, Jack compreendeu que a verdadeira força de seu pai não residia em seu poder ou riqueza, mas na coragem que ele havia incutido em seu filho. À medida que a sombra de Victor Langley se aproximava, Jack sabia de uma coisa com certeza: ele não era mais o menino que acreditava que seu pai estava morto. Ele era filho de um homem vivo, herdeiro de um segredo perigoso, e agora estava pronto para fazer qualquer coisa para protegê-lo.